nos encontramos diante da Tua santa presença, no melhor lugar do mundo para poder se estar, Pai. Quando o mundo se regozija nas coisas do mundo, nós como filhos de Deus também nos regozijamos nas coisas de Deus. Pai, aqui estamos, Senhor, para mais um culto, poder adorar ao Senhor na beleza da Tua santidade, esperando, Senhor, que a Tua graça nos cubra mais uma vez, e que o Senhor nos use para falar de acordo com a Tua vontade, Pai. Unge os nossos ouvidos e corações. Senhor, o Teu profeta certa vez orou, como o Senhor tampou a boca dos leões, tampe a minha boca também para não falar aquilo que não é do Teu agrado, mas que somente venha poder trazer edificação para a Tua igreja local, meu Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos e Te agradecemos humildemente a Tua bênção, Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Boa noite, meus amados irmãos. Agradeço já a confiança do pastor Júlio César. Nós temos nos visto, nos encontrado nesse encontro, né? E eu olhava para ele assim, achava ele um homem meio nervoso, meio metido. Mas depois fui ver que não é nada disso, né? As aparências se enganam. E nunca é bom a gente tomar as nossas conclusões sem antes conhecer a própria pessoa, que ele é, né? E temos tido bons momentos juntos, temos tido um bom relacionamento. Esses dias ele me socorreu aqui, né? Foi uma bênção que o Senhor fez por nós. E desde já agradeço, trago saudações da nossa igreja em Mogi das Cruzes e em Ferraz de Vasconcelos. Temos um pequeno grupo ali nesses dois lugares também. E assim, talvez acho que ninguém aqui me conhece, né? Mas eu estou nessa mensagem já desde 92, graças a Deus. Amém. E me casei em 96, pai de 3 filhos, avô de 2 netinhos maravilhosos. Amém. E, irmãos, eu só tenho que agradecer a Deus por ter encontrado esta mensagem. Amém. Essa mensagem, para mim, ela realmente foi o desde então, né? Que o profeta diz que todo homem tem um desde então na sua vida. Uns têm para pior, outros têm para melhor, né? E para mim, graças a Deus, desde quando eu encontrei essa mensagem, desde então, nada na minha vida foi a mesma coisa, e graças a Deus para melhor, né? Desde principalmente o espiritual e também o material, né? Então, eu sou eternamente grato a Deus por ter conhecido esta mensagem. Eu praticamente me criei ali sem família, né? Assim, por poder conviver com família, primos, tia, tio, eu nunca tive esse convívio. Ainda mais depois que o meu pai faleceu, eu tinha 13 anos, e então eu fiquei assim, só pela graça e a misericórdia de Deus, né? Aos 17 anos, então eu me batizo, e aí eu encontrei a minha verdadeira família, a família do Senhor Jesus Cristo, né? E de lá para cá, então, já se fazem longos 33 anos que eu tenho estado nessa mensagem, e creio que é daqui para a glória, né? O profeta diz: muitos estão apontando os naviozinhos que afundam e não estão vendo os navios que estão chegando. E nós, pela graça e misericórdia de Deus, até aqui nós chegamos, né? Então, obrigado, pastor Júlio, mais uma vez. E eu talvez fale de coração para coração, não pregue, espero não pregar, né? Pregador é assim, começa a falar que não vai pregar e depois, né? E graças a Deus, realmente Deus tem me abençoado com esses 3 filhos. Primeiro é o Rafael, que está lá em Porto Alegre, lá para aqueles lados, lá com a sua esposa, a sua família. E a Gabriele casou também com o Silas, que é um grande homem de Deus, né? Deus me abençoou com esse giro aí também. Um ótimo pai, um ótimo marido, um ótimo cristão, e me deu esses 2 netinhos, que é uma bênção, né? E assim Deus tem me abençoado. E agora com o João Wesley, na verdade é João Wesley, ele não gosta, diz que não gosta muito do Wesley, mas na verdade é João Wesley, né? Nós baseamos no mensageiro da igreja de Filadélfia,
E então Deus me abençoou com esse jovem também que tem aplicado seu coração em servir a Deus, né? Então vamos colocar de pé, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus que está em Mateus capítulo 6, versículo 6. Eu quero, se Deus nos permitir, falar sobre as 3 respostas de Deus. Amém. O sim, o não e o espere, né? Então vamos falar dentro dessas três respostas. E realmente foi a vontade de Deus que eu estivesse aqui, viu, pastor Júlio? Porque eu vinha, o plano era totalmente voltar, ia passar uns dias ali com a família em Ipuiuna, e ontem mesmo retornarmos para São Paulo, Mogi das Cruzes, né? Mas aí a minha filha falou: pai, vamos então voltar para Poços, depois a gente vai. E aí o senhor, olha, vamos aproveitar e vamos lá na igreja do pastor Júlio. Eu falei: vamos então. Os planos de Deus são diferentes dos nossos, né? E espero que, se eu falar uma palavra pelo menos que abençoe vocês, eu já ficarei grato com isso, né? Aí eu falei: pastor Júlio, eu não sou pregador de coisas profundas, né? Eu sou arrozinho com feijão, e quando não é arroz com feijão, é feijão com arroz. Né? Porque a minha mãe me ensinou a comer sempre com feijão por baixo, né? O arroz por cima. Né? Tem gente que tem esse costume também aí, não? E às vezes coloca o feijão por cima, eu já estranho, parece que é outra comida. Mas é assim, né? Então quando eu não prego feijão com arroz, é arroz com feijão. Mas é o alimento que nós precisamos, né? Eu quero então falar sobre esse assunto, as 3 respostas de Deus, começando com essa escritura. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos pedir. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Que o Senhor acrescente a bênção de sua palavra. Pode se assentar, meus preciosos irmãos. E quero também ler outra coisa. Segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Amém? Então, é impossível um cristão, quando ele está em uma plena comunhão com Deus, dele orar e Deus não ouvir. Porque a Bíblia, eu creio que Isaías diz que os seus ouvidos não estão tapados, nem as suas mãos encolhidas, para que não possa nos ouvir, né? O que realmente impede de Deus ouvir as nossas orações são os nossos pecados. Quando pecamos, realmente Deus cessa de tratar conosco. Mas quando um cristão, ele está em comunhão com Deus, ele sabe, porque o profeta nos ensina, irmãos, que para a salvação nós não podemos fazer nada. A Bíblia também fala isso, né? Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é um dom de Deus, né? Então nada que eu faça que eu venha me salvar por os meus próprios méritos, é eternamente a graça de Deus. Amém? Amém. Expressamente a graça de Deus. Agora, quanto às bênçãos que nós vamos receber nesta vida, há condições, né? Há condições, diz o profeta, que nós temos que preencher, para que realmente então Deus possa se compadecer de nós
e nos dar aquela bênção, aquela dádiva. Agora, um cristão não é que ele ora a Deus, mas Deus não me ouve, Deus não me responde, olha, Deus não me ama. Nós nunca deveríamos nos frustrar com isso, mas saber que quando oramos, Deus vai ter essas 3 respostas para nós. Amém. O sim, o não ou espera, né? Agora, veja que a gente sempre, irmão, temos que colocar em primeiro lugar, como a palavra de Deus está dizendo assim, ó, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, e quem é que não pede, né? E quem é que não pede algo para Deus? Bom é que nós viéssemos aqui somente para agradecer, né? Eu costumo a igreja dizer para a igreja, olha, o dia que você não fala assim, hoje eu não vou para a igreja, porque eu não tenho nada para pedir, então você vem para agradecer. Amém. Né? Porque todos nós, quando não estamos pedindo algo para Deus, eu creio que algo para agradecer nós temos e muito. Amém. Amém? Só de termos entrado por aquelas portas, se assentado aqui, já é motivo de levantar as mãos para Deus e dizer, Senhor, obrigado. Amém. Eu consegui chegar até aqui. Amém. Porque quantas pessoas não conseguiram chegar aonde você chegou? Quantas pessoas gostariam de estar hoje no seu lugar? Quantas pessoas hoje estão presas através realmente, às vezes, de circunstâncias e através ali da grade? Que gostaria, como eu gostaria de estar numa igreja, podendo cantar, podendo louvar, podendo ir com a minha família para a igreja, e não pode. E quantos também estão presos através de circunstâncias ou através de enfermidade, né? Circunstâncias por causa de uma depressão, circunstância porque teve algo na sua vida que não permite estar, uma decepção, né? Tantas outras coisas que o impede de estar aqui, mas nós não. Amém. Estamos aqui para a honra e glória do nosso Deus. Talvez o diabo quis impedir, mas ele diz, você pode dizer, mas ele não conseguiu. Amém. Até aqui nós chegamos. Amém? Amém. Então, seja grato a Deus. Toda vez que você colocar os seus pés ali para dentro, diga, Senhor, obrigado. Porque o profeta diz isso, que há forças invisíveis que nós não vemos, que quis nos atrapalhar. Né? A gente pode ter visto coisas realmente que aconteceu, olha, o diabo quis fazer isso comigo, eu vi, mas e espíritos, né? E enfermidades, e tantas outras coisas que tentou atrapalhar a sua vida, que tentou fazer coisas contra a tua vida, mas como diz a palavra de Deus, os anjos do Senhor estavam ali ao teu redor e te livrou e te guardou. Então, aqui a palavra de Deus diz assim, olha, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém. Porque primeiro é a sua vontade, mas aquilo que você está pedindo é segundo a vontade de Deus? Porque o profeta diz que Deus tem 2 vontades, a perfeita e a permissiva. Sim. E muitas das vezes nós não atentamos para aquilo que nós estamos pedindo, se aquilo ali realmente é a vontade perfeita de Deus para nós. E a gente, não levando em conta se é perfeita ou se é permissiva, a gente começa a insistir ou gera até dúvida. E o profeta nos ensina, se tem alguma dúvida, então pare. Se tem alguma dúvida, então não deixe aquilo de lado. Mas o profeta diz que o Pierre Green estava para se mudar e ele estava com dúvida, porque os negócios do Pierre Green eram no lugar a 1.600 quilômetros de distância e ele estava querendo saber se aquilo ali era vontade de Deus ou não. Aí o Mombrano contou a ilustração do navio, das 3 luzes. Já ouviu, né, pastor Sérgio? Acho que a igreja também já ouviu também. Mas, irmãos, realmente quando aquelas 3 luzes para poder portar ali, parar ali, naquele porto, enquanto elas não tiverem as 3 alinhadas, não é hora ainda. Verdade. E muitas das vezes nós não estamos preocupados. Senhor, é da tua vontade? Porque o profeta diz que nessas 3 luzes tem 3 significados. E a primeira luz é
está de acordo com a sua vontade? O que você vai fazer? Há alguma escritura contra aquilo ali? Porque se tiver, deixe de lado. E muitas das vezes eu vejo jovens, até mesmo anciões, não se preocupando se ele vai fazer uma viagem, se ele vai comprar, se ele vai vender, se ele vai negociar, se aquilo ali é a vontade de Deus ou não. E nós, como cristãos, deveríamos estar preocupados sim, irmão. Se aquilo que nós vamos fazer não vai chocar com a vontade, com a palavra de Deus. Amém? Amém. Mas se você vai fazer, e aquilo ali está de acordo com a palavra de Deus, não tem nenhuma coisa contra, então já é um bom resultado, que a primeira luz está certa. Mas a segunda luz está de acordo com a vontade de Deus, que é, Ele te dará o desejo. Ou seja, o que você vai fazer, o que você está querendo fazer, é de sua vontade ou de outra pessoa? Porque muitas vezes, aquela pessoa vai fazer algo, mas não é a vontade dela, né? Ela vai se mudar, mas não é a vontade dela, a pessoa que está falando. Vai se casar, vai namorar, mas não sabe se é a vontade dela. As outras estão passando, as outras pessoas que estão falando. Então é muito bom estar de acordo com a palavra de Deus, e aquilo que você vai fazer está no seu coração. Amém. Amém. E a terceira, ele diz o quê? Que Deus te dará condições. Amém. Não adianta estar de acordo com a vontade de Deus, não adianta estar partindo de sua vontade, mas se aquilo ali você não está tendo condições para fazer. Quando essas três luzes se encaixam, então está na vontade de Deus. Amém. Quantos gostariam de estar sempre alinhado com essas três vontades de Deus? Dizer, Senhor, me dirija por este caminho. Porque quando fazemos isso, irmão, há segurança para portar. Não haverá decepção. Em outra linha de pregação aqui, eu já preguei sobre, às vezes, somos felizes e não damos valor. Somos felizes e não agradecemos, né? Então, eu certa feita quis fazer algo e falei, ó, se for a vontade de Deus, isso aqui vai ser assim, assim. Coloquei um sinal. Irmão, chegou lá, eu queria aquilo do meu jeito, né? Não queria segundo a vontade de Deus, queria segundo a minha vontade. Então, por isso que a coisa, irmão, é andar na palavra. É andar realmente, a Bíblia, irmão, foi escrita para o nosso bem. Você crê que a Bíblia foi escrita para o nosso bem? Então diz, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Amém. Mas muitas das vezes nós queremos encaixar a nossa vontade, e queremos de tudo quanto é jeito. É onde nos damos mal. É onde pagamos um preço muito alto. É onde vem muitas consequências, porque nós não se importamos se aquilo foi a vontade de Deus ou não, mas que Deus nos ajude a sempre dizer, Senhor, alinha a minha vontade com a do Senhor. Porque o profeta diz, é nós, irmão, que temos que se encaixar com a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus que tem que se encaixar com nós, irmão. E muitas pessoas estão procurando igrejas que a Bíblia se encaixe com o gosto dele, com a vontade dele, né? E o profeta diz, você vai encontrar, porque tudo que você procurar, você vai achar. Mas um filho de Deus, ele está lutando, se esforçando, fazendo de tudo que ele pode para se encaixar com a palavra de Deus. Amém? Então veja, a gente aqui, ele diz aqui, e sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Agora, ele não diz que vai responder do jeito que nós pedimos. Porque a Bíblia diz, irmão, que os seus pensamentos são muito mais altos que os nossos pensamentos. Amém. Em comparação com a mente de Deus, o profeta diz que nós temos mente de canarinho, irmão. É muito pequeno em relação ao que Deus pensa sobre nós e para nós. E a Bíblia diz que Ele é capaz de fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Verdade. Mas quando isso está de acordo com a vontade perfeita dele, irmão. Amém. Então vejam o quanto nós poderíamos falar aqui sobre o que pedimos para Deus. Amém? Amém. E tudo, irmãos, entrando aqui agora mais nessas três respostas de Deus, porque você vai pedir. E quem é que não vai pedir? Quem é que não necessita pedir?
E às vezes pedimos, irmão, coisas que realmente às vezes não faz nem sentido para Deus. Como aquela mulher que foi para Jesus e falou: olha, eu quero te pedir uma coisa. Jesus disse: o que é? Olha, concede que um se assente à tua direita e à sua esquerda. Olha, tantas coisas que eu pedi, o que ela foi pedir, irmão? Então Jesus olha isso, não me concede eu dar essa resposta, porque não sei quem vai se assentar lá. Olha, irmão, desde que eu esteja no céu é o que eu quero estar. Amém. Amém? O importante é estar lá. Agora, quantas coisas, irmão, nós pedimos realmente que não faz nem sentido para Deus. Às vezes nós nem sabemos o que pedimos. Elias, em seu ânimo, a Bíblia diz que ele pediu a morte e não foi respondido. Quantas vezes nós pedimos para Deus e Deus fala assim: olha, você nem sabe o que você está pedindo, porque se você soubesse, você não pediria. Agora, desde que Deus, irmão, nos responde com um sim, eu creio que Deus tem me respondido com muito sim em minha vida. Aquele sim que Deus dá, irmão, não pode de maneira nenhuma, a bênção que nós recebemos de Deus pode nos afastar de Deus. Tem que nos levar mais para perto de Deus. Amém. Tem que fazer que aquela bênção nos aproxime de Deus. Amém. Eu preguei certa-feita na nossa igreja ali: Deus não dá presente de grego, Deus, você sabe o que é presente de grego, não sabe? Então veja, Deus não vai te dar algo que vai te prejudicar, que vai distanciar você dele. Tudo que Deus te der, aquilo ali tem que te colocar mais perto dele. Amém. A sua adoração tem que melhorar. Amém. A sua santificação tem que melhorar. Porque eu vejo muitas pessoas assim, irmão, infelizmente, em vez daquilo que Deus deu para ele, colocar ele mais perto de Deus, distancia ele mais de Deus. Deus dá um carro para ele, em vez daquele carro servir. Claro que há exceções, vocês sabem que há um centro nisso. Mas muitas das vezes, em vez de ele levar a família para adorar a Deus, não, ele começa a passear bem nos dias de culto. Começa a se distanciar daquilo que Deus o abençoou. Então toda e qualquer bênção que nós recebamos, irmão, que possa ser para a honra e glória de Deus. Amém. E o profeta conta a história de muitas pessoas que ele começa a viver uma vida simples, e Deus o abençoa, e Deus permite que ele compre um carro, e ele prospera mais um pouco, depois ele compra uma casa, quer comprar uma casa melhor em outra vizinhança, aí ele já começa a querer conviver com pessoas de outra classe, ele começa a querer viver com outra sociedade, e aquilo ali, em vez de fazer bem para a vida dele, espiritual, começa a fazer mal. Ele começa a deixar Deus sem perceber, porque o diabo, ele é astuto. Ele não vem e te tira da presença de Deus de uma vez só, não. Aliás, o profeta diz isso, que muitas das vezes ele te tira da presença de Deus estando na igreja. Verdade. A condição da era de Laodiceia é morna. Não é pessoas desviadas, é pessoas que estão dentro da igreja, mas com a condição morna, a condição, em vez de aquecer, se esquentar, saber que estamos cada dia mais perto, irmão, estão se esfriando, mas que possamos nesta noite, que quando Deus responder a nossa oração, seja com algo melhor daquilo que estamos pedindo, dizer: Senhor, que esta bênção não me distancie da sua presença, mas que me leve cada vez mais para perto de Ti. Aleluia! Oh Senhor, aleluia! Glória a Deus! Quando o sim vem, irmão, com a resposta perfeita de Deus, você pode ter certeza, a tua vida espiritual vai melhorar. A tua vida, muitas pessoas querem consertar a vida material primeiro e esquece da vida espiritual. Se a sua vida material melhorar, mas se a sua vida espiritual não melhorar, nada que você tenha aqui neste mundo te levará a estar feliz, a estar grato. Verdade. Mas quando a sua vida espiritual
espiritual está bem, irmão, mesmo as coisas estão dando errado, você estará grato a Deus, você estará satisfeito com Deus, mesmo as coisas dando errado, você dirá como o Sunamita, a Sunamita, não é isso? Que quando, mesmo perdendo um filho e perguntando como você vai, ela disse o quê? Vai bem. Ela disse, mais ou menos, perdi minha filha, agora está tudo indo embora. Não, irmão, a fé, a vida alinhada com a vontade de Deus faz a gente descansar, mesmo quando as coisas dão errado, mas graças a Deus eu tenho ainda fé, graças a Deus eu ainda estou esperando o arrebatamento, graças a Deus a minha morada não é aqui. Amém? Amém. Então veja, irmão, que o sim, que a resposta do sim de Deus, como Deus, quando Ana entrou no templo e orou, e Deus concedeu a ela aquilo que ela foi pedir, foi um sim. Te darei no tempo de vida, você terá um filho. E ela foi e consagrou aquele filho a Deus. Ou seja, aquilo ali fez ela ir mais para a presença de Deus. Que os sims de Deus na nossa vida nos leve cada vez mais para a presença de Deus. Mas infelizmente não é o que acontece com muitos, não é? Eu já conheci muitas pessoas, ele vem para a igreja, a vida quebrada, a vida toda desorganizada. Deus o abençoa, dá um emprego, dá um casamento, Deus restitui para ele tudo, mas daqui a pouco cadê ele? Cadê ele? Não soube receber o sim de Deus. Por isso que Davi, em uma das suas orações, ele diz, Senhor, não me dê nem a riqueza e nem a pobreza, mas a porção que me cabe a mim. Amém. E que Deus também no seu sim venha com isso, irmão, com uma certa dosagem. Por quê? Porque senão, irmão, aquilo que Deus nos dá nos fará mais mal do que bem. Verdade. Quantos gostariam de ter tudo aquilo que pediu para Deus como um sim na sua resposta? Verdade. Quantos gostariam? Vamos ser sinceros, irmão. Todos nós. Senhor, eu queria um carro. Tum, está ali. Senhor, eu quero uma casa nova. Tum, está ali. Senhor, eu quero isso. Tum, está ali. Então, se você está pedindo, é porque você quer. Porque se você não quer, você nem pediria. E um dia o homem achou ali uma lâmpada e esfregou, saiu o gênio da lâmpada e falou, olha, peça o que você quiser que eu vou te dar. E ele disse, olha, eu quero que tudo que eu toque vire ouro. Olha que coisa boa. É coisa boa, não é? Quantos gostariam também disso aí? Hã? Olha, depois no final você não ia querer. Aí ele disse que, olha, o anjo, o gênio falou, olha, pedido concedido. Ele foi montar no cavalo dele e virou ouro. Teve que ir embora para casa a pé. Chegou na casa, tocou na porta, a porta virou ouro, travou tudo. Deu um jeito, entrou, foi comer, as colheres viraram de ouro. Aí botou um bocado de comida na boca, quando foi, virou ouro também. Ou seja, nem tudo que nós pedimos, irmão, é bom para nós. Por isso que nós temos que pedir e dizemos sempre a Deus, mas que isto seja feita a sua vontade. Amém. Porque nem tudo que nós pedimos, irmão, como resposta de sim, é bom para nós. Verdade. O profeta disse que muitas das vezes o seu não é melhor do que o seu sim. Olha só, irmão, o seu não muitas das vezes é melhor que o seu sim, e eu sou prova disso. Olha como eu seria muito mais feliz quando aquele determinado momento eu pedi para Deus, quando eu fui mudar de profissão, e Deus tinha dito não, e teria sido melhor para mim. Mas nós sempre queremos fazer a coisa do nosso jeito, da nossa vontade. É como o rapaz que disse que tinha duas moças para ele escolher. E disse que ele orou e disse, olha Senhor, eu vou a cavalo para a casa das moças e lá tinha uma bifurcação. Ele disse, olha, por lado que o cavalo for, vai ser a sua vontade. Montou no cavalo, foi que foi. Quando chegou na bifurcação, ele queria a moça da direita e o cavalo pendeu para a esquerda. Aí ele puxou para o lado.
Ou seja, irmão, muitas das vezes nós oramos, pedindo para Deus sendo feita a sua vontade, mas nós lá no fundo não queremos. Nós queremos do nosso jeito, nós queremos da nossa vontade. Mas vamos, irmão, nesta noite, pedir: Senhor, me dirija. E quando é para dizer não, Senhor, que eu saiba receber um não. E confiar que aquele não, que aquele emprego não deu certo, foi um não, que aquela viagem que não deu certo, que aquilo que não aconteceu foi a melhor opção que o Senhor me deu. Porque o Senhor sabe quando realmente nós precisamos ouvir sim e ouvir não. E quando ouvirmos não, Senhor, não nos deixe ficarmos decepcionados. Não deixe nós ficarmos abatidos. Porque, irmão, até Jesus ouviu não. Sabia disso, que Jesus, nem tudo que ele pediu, mesmo ele nas suas orações dizendo: Deus, eu sei que sempre tu me ouves. Mas quando Jesus pediu: Senhor, se possível de mim passe este cálice, se possível passe de mim este cálice. E Deus disse: não, eu não vou deixar, mas você vai ter que passar por isso. E há lutas, irmão, há provas nas nossas vidas. Mesmo nós pedindo para Deus não deixar, irmão, Deus, não, você vai passar, minha filha, você vai passar, meu filho, mas eu serei com você, eu serei contigo. Porque lutas nós não queremos passar, irmão, problemas nós não queremos passar, e nós pedimos para Deus: Deus, mas por que isso? Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por que você permitiu? O não de Deus, Ele sabe, irmão. Ele sabe quando nós oramos, porque Paulo orou e pedindo ao Senhor, ele disse: Senhor, eu orei 3 vezes, mas ele disse: Paulo, a minha graça te basta, eu não vou tirar esse espinho da sua carne. Paulo teve que ouvir não de Deus, irmão, e muitas vezes nós vamos ter que aprender a ouvir não de Deus. Ele sabe porque ele deu aquele não para Paulo. Ele disse: olha, porque ele teria que ter aquele espinho na carne para que ele não se exaltasse. E muitas vezes Deus não vai conceder aquilo que nós queremos, irmão. Ele vai dizer não, para que nós também não nos exaltemos, fiquemos orgulhosos, achando até que nós não precisamos mais de Deus. Porque se Deus nos der tudo, diz o profeta, quando nós pedíssemos algo para Deus e Deus não nos desse, nós iríamos ficar decepcionados. Iríamos, diz o profeta, ficar como crianças que não sabem ouvir não. Mas nós podemos pedir nesta noite, dizer: Senhor, me dê maturidade espiritual para dizer quando o Senhor me disse o não, também foi uma resposta. Porque esta aqui é a Escritura que diz: e sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, e sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Mas petição essa, se estiver de acordo com a sua vontade. Aleluia. Que Deus, a gente prega e acaba pregando para nós mesmos, porque realmente, irmão, a gente vai pedindo para Deus algo, pede outro, e pede outra coisa, e quando Deus não dá, parece que Deus não ouve, parece que Ele não se importa comigo, porque a palavra diz que tudo que nós cremos, quando pedimos, receberíamos. Mas por que eu não estou recebendo? Estamos, irmão. E esse não que Deus te deu, esse não que muitas das vezes você não quer ouvir, este não que você não se conforma, mas é o não da vontade perfeita de Deus. E sendo a vontade perfeita de Deus, nós deveríamos estar felizes e dizer: obrigado, Senhor, para o Senhor dizer não. Aleluia. Oh, maravilha. Verdade. Às vezes é bom ouvir sim, mas às vezes é bom ouvir não. Você sabia que muitas das vezes, irmãos, nós mesmos não sabemos dizer não às pessoas, e aí nós entramos em problemas? Verdade. Porque nós somos assim, seres humanos que não gostamos de ouvir não, e às vezes também não sabemos falar não. Muitas vezes você tem que saber falar não para um filho. Há muitos pais que pagam preço alto, porque tudo que o filho quer, tudo que o filho pede, o pai vai fazendo, a mãe vai fazendo, vai lá na frente, ele vai se arrepender e vai dizer: olha, por que eu não disse não? Tantas outras coisas nós poderíamos dizer a respeito do não, irmão. Então, ao mesmo tempo
momento que nós deveríamos saber ouvir não de Deus, nós também deveríamos saber falar não, pastor Júlio. Verdade. Às vezes nós somos bonzinhos demais. Verdade. Traz problema. Traz problema, vem problema. Então que Deus nos dê graça. Amém? Amém. A saber ouvir o seu não e também dizer não. Amém. Amém. Teve um tempo atrás que meu irmão veio pedir para mim algo. E não sei se eu fui educado ou não, mas eu falei não. Nem eu acreditei que eu falei não. Eu falei, olha, e citei o que a Bíblia diz, né? Eu falei, eu não vou, irmão, por causa disso, a Bíblia diz assim. E falei não. Depois eu saí me vangloriando, olha rapaz, você saiu bem, viu? Você falou não dessa vez. Porque às vezes a gente quer agradar os outros, irmão. E a gente depois paga um preço muito alto. Quantos aqui nesta noite gostariam de dizer, Senhor, me ajuda? Eu quero saber, ouvir o não do Senhor e também a falar não quando eu precisar. Amém? Amém. E agora, irmãos, eu já me perdi no horário aqui. O pastor Júlio falou, tem umas pastilhinhas aqui, pode chupar aí, viu? Faz bem para a garganta aí. Vai fazer igualzinho do pregador, né? Como o Bruno conta, do botão. Ele é acostumado a pôr uma pastilhinha na boca para controlar o seu tempo de pregação, e no dia ele pôs o botão da camisa do paletó, e nunca terminava de pregar, foi ver, estava chupando o botão do paletó. Mas eu não chupei o botão do paletó do pastor Júlio não, viu? Então, irmãos, eu nem sei a hora que eu comecei aqui, pastor Júlio, mas agora está dentro do tempo, né? Eu gosto de andar bem dentro do tempo, porque o pregador às vezes está aqui e ele está empolgado, né? E a igreja já se cansou, já está até na casa dele, só está o corpo aqui e ele continua pregando. Mas, tem 30 minutos ainda? Mas não vou deixar esses 30 outros minutos para o senhor aqui, viu? Está aqui, olha. Irmãos, então, veja como Deus é bom. Deus é um Deus bom. Ele mesmo diz, olha, vocês sendo homens maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais Deus que é bom. Então, tudo que nós pedimos para Deus, se Ele disse um sim, guarde isso no seu coração. Olha, Deus um sim para mim, está me abençoar. Eu quero fazer desse sim uma gratidão a Deus. Amém. Amém? Que a minha adoração seja essa gratidão a Deus. E que isso não me separe de Deus, mas que isso me leve cada vez mais para a presença de Deus. Mas quando Ele disser não, porque o profeta fala sobre a bem-aventurança esquecida, né? Jesus no monte das bem-aventuranças, ele fala de tantas bem-aventuranças, mas esta ele não fala ali, ele solta esta aleatório, dizendo bem-aventurado aqueles que não se escandalizarem em mim. Porque, irmãos, não se escandalizar em mim, eu fiquei pensando, mas como pode alguém se escandalizar com Jesus? Mas há aqueles que se escandalizam, irmão, quando as coisas começam a dar errado, quando as coisas não saem como ele quer, quando ele ora, mas eu orei para Deus me livrar deste problema, eu orei para Deus não deixar acontecer isso comigo, com a minha família, eu orei para Deus não deixar eu perder, e a coisa aconteceu. Então eu não vou mais para a igreja, não adianta eu ler, não adianta eu orar. O que aquela pessoa está fazendo? Ela está se escandalizando. Mas que nós, irmãos, possamos dizer, como Jó disse, Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Como recebemos bem as coisas de Deus, os sims de Deus, que nós possamos também ser gratos quando Deus diz não. Agora, ninguém gosta de ouvir não. Não. É como a mulher dos cachorrinhos ali, que Jesus falou, não é lícito para eu pegar os pães e dar aos cachorrinhos. Mas ela foi ali de uma forma, irmão, né, que ela soube realmente ter uma reação, né, sobre aquilo que Deus disse não, por aquilo que Jesus disse não. Porque o profeta, ele nos ensina, a vida nos ensina isso, que toda ação tem uma reação. E a reação daquela mulher de não ter ouvido não, foi sábia. Mesmo ela não ouvindo não, Jesus, olha, se agradou da maneira que ela se expressou, da maneira que ela reagiu. Imagine, você vir para a igreja, e o pastor Júlio dizer que, olha, não é lícito eu pegar da minha família e dar aos cachorrinhos.
igreja. Você não fala, eu vou para a igreja para ouvir uma palavra boa, e o pastor chama a gente de cachorrinho, mas foi o que Jesus falou para aquela mulher. Mas ela foi tão sábia, a maneira que ela respondeu agradou a Deus. E quando Deus diz não, e se nós tivermos uma reação cristã sobre isto, o profeta diz que uma oração pode mudar a mente de Deus. Amém. Sabia disso? Que uma reação, uma resposta sua pode mudar a mente de Deus. Uma palavra sua pode mudar a mente de Deus. A maneira que você glorifica a Deus, a maneira que você louva a Deus, pode agradar a Deus. A maneira que você pontua a palavra de Deus pode mudar a mente de Deus, sabia? A Bruna contando sobre os esquilos ali para a irmã Artibose, e ela foi dizendo amém, isso é verdade. E quando ela disse aquilo, ela disse, o Espírito Santo se agradou do que você falou, acabou de dizer amém, isso é verdade. E ele disse, peça então o que quiser. E aí veio a resposta do sim de Deus. E o Mombrana diz, olha, você é uma mulher pobre, e a sua irmã uma mulher aleijada. Você poderia pedir milhões de dólares e cairia do seu colo. A sua irmã voltaria a andar. Mas o que ela pediu? A salvação dos seus filhos. Aleluia! Um cristão, até isso, ele tem sabedoria para pedir para Deus, irmão. Que Deus nos dê coração sábio para saber o que pedir. Como Salomão que pediu para Deus, ele não pediu riqueza, não pediu vingança, e Deus se agradou que ele pediu sabedoria, e Deus deu tudo mais. Quando você sabe pedir para Deus, Deus te dá muito mais. O Mombrana disse o quê? Irmã Arte, você foi sábia em pedir, porque o dinheiro um dia acabará, a sua irmã não entrará no céu desta maneira, mas a salvação dos seus filhos é a coisa mais importante. Glória a Deus, aleluia. Irmão, tudo que Deus responder segundo a vontade dele aqui neste mundo, as coisas materiais que nós pedimos, não tem importância se Deus disse não, mas que ele não diga não à nossa salvação, que ele não diga não ao Espírito Santo em nossas vidas, que ele não diga não a nós não nascermos de novo, irmão. Essa é a nossa real necessidade. As outras coisas, irmão, tudo passará. O que nós queremos é o Espírito Santo. É o novo nascimento. Agora, ouvimos sobre o sim de Deus, ouvimos sobre o não e o espera. Porque muitas das vezes, como nós lemos aqui, Ele ouve segundo aquilo que nós pedimos. Ele ouve. E muitas das vezes, Deus não te disse sim. Deus ainda não te falou não. Ele está apenas ainda no tempo de espera. E quando ele está nesse tempo de espera, minha irmã, meu irmão, não se decepcione, não se frustre, não desanime. Não importa quanto tempo você tenha que esperar. Como disse o profeta, Abraão, quando ele saiu testificando daquilo que ele pediu para Deus, demorou 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aquilo ali não enfraqueceu Abraão, não desanimou Abraão, mas cada dia ele ia ficando cada vez mais firme, porque ele sabia que o milagre ia ser maior. E nesta noite, estamos pedindo algo para Deus, e já faz 1 ano, 2 anos, ainda não veio. Deus sabe a hora certa de te responder. Estamos à espera de Deus. E quando nós pedimos, irmão, e Deus não responde. Olha, pastor Júlio, o senhor sabe daquele sítio ali, né? Sim. E eu tinha desejo de ter por uns 20 anos já, fazia uns 20 anos que eu pedia para Deus ter um sítio. E ia, e tentava de um jeito, tentava de outro. Eu falei, meu Deus, será que eu não vou ter? Será que eu não vou conseguir? Mas, irmão, Deus sabe a hora certa. Amém. Deus sabe o tempo certo, o lugar certo, a pessoa certa. Amém. Se nós tão somente confiarmos nele, irmão. E dizer, Senhor, o Senhor não me deu ainda, isso não aconteceu na minha vida ainda, mas eu sei que vai acontecer, eu sei que o Senhor sabe a hora de acontecer. Porque, irmãos, o profeta disse isso, quando meu filho pede uma coisa para mim, se eu desse a ele, aquilo ali poderia fazer mais mal do que bem.
E muitas coisas que nós pedimos para Deus, se Ele nos desse neste momento, nos faria mais mal. Imagine o teu filho de 8, 10 anos te pedindo um carro. Você nunca o daria. Você falaria, filho, não vou dizer sim nem não. Eu vou dizer para você, espera, vai ser a hora certa. No momento certo eu vou te dar. Quando você tiver condições, quando você estiver preparado. Então, muitas das vezes nós vamos pedir para Deus, Ele não vai dizer sim, Ele não vai dizer não, Ele vai falar apenas espere, não é a hora certa, não é o momento certo, você não está preparado, se eu te der agora, isso vai fazer mais mal, mas no momento certo, o que eu tiver que fazer, aquilo que você está pedindo, eu vou fazer, porque é promessa dEle, irmão, segura nas promessas de Deus, Ele não falha, Ele nunca falhou. Nós cremos num Deus, irmão, vivo e fiel. O profeta de Deus está esperando só homens e mulheres tomar Deus em sua palavra e confiar nele. Amém? Amém? O que Davi disse aqui, eu creio que é no Salmo 40, versículo 1. Essa é uma escritura muito boa, que diz, olha, esperei com paciência. E paciência é uma virtude. E uma virtude que te faz você saber se posicionar. Porque quando a Bíblia fala de Jó, ela diz, ó, viste a paciência de Jó? Porque a paciência é uma das virtudes do varão perfeito, depois da fé. E tem coisas, irmãos, que nós não vamos resolver com outras coisas, a não ser com paciência. Verdade. Muitas vezes você pede algo para Deus. Tenha paciência. Eu queria tanto que meu esposo se convertesse. Eu tenho uma irmã ali na igreja, ela demorou, parece que, se eu não me engano, 30 anos. Você viu lá não testemunho não. Da irmã Laura? Ela orou pelo esposo dela se converter 30 anos. O esposo era usuário de droga. Das piores drogas. Ela vinha para o culto, às vezes dormia na igreja assim. Porque passava a noite em casa esperando o marido. Ela não desistiu. Vai fazer, quantos anos nós batizamos ele, João? 3 anos. Por aí. Acho que até mais. Uns 3, 4 anos que a gente já batizando, está lá servindo a Deus, é diácono da igreja. Mas por quê? Esperou com paciência. Amém. Esperou no tempo de Deus. Esperou no agir de Deus. Oh, irmão, como nós somos abençoados. Esperamos realmente em Deus, quando foi o agir de Deus, quando foi o mover de Deus, é diferente. Sem presumir. Às vezes a coisa acontece, né? Sara queria um filho, ela não teve paciência. O que ela fez? Foi lá e deu um jeitinho dela para a coisa acontecer. Arrumou uma esposa para o seu esposo, uma das suas concubinas. Olha no que deu, saiu um ismaelita. Diz que essas guerras hoje existem aí no mundo islâmico devido àquilo ali. Da dúvida de Sara, da impaciência de Sara. Então, quando Deus diz espera com paciência, como Davi disse aqui, olha, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Então, irmãos, e quando Sara deu um jeitinho dela ali, a coisa aconteceu. Mas, irmão, eu creio que ela se arrependeu amargamente. Às vezes, irmão, quando nós estamos pedindo algo para Deus e nos tornamos impacientes, nos tornamos, às vezes, até mesmo resmungões. Já faz tanto tempo que eu vou para a igreja. Faz tanto tempo que eu oro. Faz tanto tempo que eu peço e Deus não me dá. Isso é murmuração, meu irmão. Um cristão, ele tem que saber esperar com paciência, dizer, Senhor, me ajuda, me dá força, que venha acontecer no seu tempo. Porque no tempo de Deus, irmão, as coisas se encaixam. As coisas dão certo. As coisas
toma um rumo que você fica assim, sabe, de uma maneira a dizer, como que isto foi acontecer? Como que deu certo? É a resposta da oração, a resposta da sua paciência, e aquilo ali vem de uma forma tão abençoada. Então, eu vejo aquele meu sítio ali, pastor Júlio, com uma forma de ter esperado, sabe? Uma hora ou outra eu reclamei sim, perdoa Deus. Mas quando eu deixei nas mãos de Deus, quando eu falei, Senhor, se for de tua vontade, vai acontecer assim, assim, aí aconteceu da maneira melhor do que eu esperava. Então, se você está pedindo algo para Deus, e Deus, tire isso da sua mente, se você falar, Deus não me ouve, Deus não. Se você está vivendo o espera de Deus. Amém. Quantos gostariam de dizer, Senhor, me ajuda a esperar, me dá força para esperar, me ensina a confiar no Senhor, que quando o Senhor fizer, vai ser da melhor maneira possível. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, que Deus abençoe vocês, que vocês, se vocês têm recebido o sim de Deus, viva este sim da melhor maneira possível. Se Deus permitiu bênçãos acontecer na sua vida, viva mais próximo de Deus. Se Deus disse não, diga obrigado, Deus, porque o Senhor sabe o melhor para mim. Mas se Ele não disse ainda assim nem não, diga, Senhor, me dá sabedoria para esperar, com paciência no Senhor, porque quando acontecer, vai ser no tempo, na hora, da maneira que o Senhor viu para mim, não segundo a minha vontade, mas segundo a sua vontade. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém.